Quando estudamos as doenças genéticas, e principalmente doenças genéticas que estão relacionadas, e ligadas ao sexo de alguma forma, e principalmente ligadas ao cromossomo X, nós vamos ver que existe uma tendência de nós apresentarmos indivíduos doentes muito mais no sexo masculino. Então vamos entender por que isso acontece e depois a gente entra em alguns estudos de caso de algumas doenças humanas, Então vamos ver aqui, vamos primeiro compreender esta figura. Então nós vamos ter um indivíduo portador como sendo aquele que apresenta a coloração vermelha. Então portador é aquele que apresenta aquela determinada doença. Então, se ele apresenta, ele manifesta aquela doença, a gente diz que ele é portador daquele gene ligado ao X. Nós podemos ter um indivíduo que é não afetado, então é aquele que não apresenta aquele gene ligado ao X. E podemos ter um indivíduo que é portador, mas não apresenta doença, então ele digamos que ele é assintomático. Ele apresenta até esse gene, porém essa doença não é manifestada, porque ela está em recessividade. Então, neste caso, vamos entender. Nós vamos ter um pai que ele não apresenta esse gene, tá? Então, ele não tem a doença. Então, provavelmente, o gene que ele tem, vou mudar aqui a cor, vamos manter o azul. Então, provavelmente, ele tem o gene, mas em dominância. Então, ele não tem o gene em recessividade, ele não tem o gene alterado, ele tem um gene em dominância e esse gene está ligado ao cromossomo X. Então, ele não tem a doença, tudo bem? Aí nós podemos ter uma fêmea, que é a mãe. O que vai acontecer? A gente já viu que a mãe, como ela é uma fêmea, ela vai ser XX. Então, ela vai apresentar um gene normal, mas, infelizmente, ela vai ter um gene recessivo aqui, que pode causar a doença. Só que como ele é recessivo, o gene dominante acaba dominando e aí não aparece o fenótipo da doença. Então, ela não é doente, mas escondidinho ela tem um gene em recessividade que pode causar a doença, tá? Então, a gente diz, no caso, que ela é uma portadora, mas ela é assintomática, ela não tem aquela doença. A gente observando ela, a gente não vê aquela doença genética, porém, ela tem alguma alteraçãozinha do gene. O que vai acontecer se esse casal tiver filhos? Vamos, então, entender agora. Nós já vimos que o pai, ele vai... O que ele vai, no caso, quando houver a formação dos seus gametas, o que ele vai, no caso, produzir? Ele vai ter o X com o alelo dominante e o Y, tá? Então, os seus filhos, obviamente, eles vão receber esse Y do pai, Então, é um Y que não tá doente. Tudo bem, certo? No caso das meninas, as meninas elas vão receber provavelmente um X, Obviamente, um X do pai e um X da mãe, E no caso do menino, ele recebeu o Y do pai. E o que ele vai receber da mãe? O X. Então, no caso dos meninos, que são do sexo masculino, vamos estudar os meninos agora. Eles vão receber o Y do pai deles, que tá aqui, ó. E vai receber o X necessariamente da mãe. Então, eles têm 50% de chance de receber um X que não é doente e tem 50% de chance, infelizmente, de receber um X recessivo. Por isso que a doença acaba acontecendo muito mais no sexo masculino, não acontece no feminino. Por quê? Porque o Y ele recebeu do pai e um X ele pode receber o X doente da mãe ou ele pode receber um X saudável da mãe. Então, os indivíduos do sexo masculino, eles têm 50% de chance, ó que lindo meu 50% aqui, de desenvolver a doença. Porque o Y ele vai receber do pai dele necessariamente, porque ele é um menino. E o Y não tem nenhum gene associado a ele. Agora, o X, ele pode receber
50% de chance de receber um X com um gene em dominância, que não causa aquela doença, como ele tem 50% de chance de receber o X doente da mãe. Mas, professora, e no caso das meninas, né? As meninas necessariamente vão receber o X do pai, elas não vão receber o Y, porque elas são meninas. Então, o X não é doente, que é o do pai, tá? Então, o X vem aqui, o outro X aqui, tá? Tudo bem. E o outro X? O outro X ela vai receber da mãe. Então, ela vai ter 50% de chance de receber um X com um gene que não vai causar doença, então ela não é afetada. Ela não tem esse gene mutante, esse gene diferente aqui, que pode causar doença. E o outro X que ela vai receber, que tem o alelo recessivo da doença, ela vai receber também. Entretanto, como ela recebeu o do pai, que não é doente, esse dominante acaba afetando o recessivo, então ele não se manifesta. Então, no caso, essa menina, ela é portadora desse gene recessivo, que pode causar a doença no futuro, mas ele não se manifesta porque ele recebeu o dominante do pai. Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente trata de doenças genéticas ligadas ao cromossomo X? Que normalmente as meninas elas podem ser portadoras, mas elas não demonstram a doença, né? Elas não acabam manifestando aquela doença. Já os meninos, quando eles têm uma mãe que possui, no caso, esse gene em recessividade, ela pode nem ser doente, mas ela tem esse gene. Quando ela vai ter um menininho, ela tem 50% de chance de ter um menininho doente e 50% de chance de ter um menininho sadio. E a culpa é de quem, né? Infelizmente é da própria mãe, porque o Y virá do pai, né? O Y vem do pai. É a mãe que vai acabar, infelizmente, determinando, né? Isso vai ser o acaso pela fecundação do óvulo e do espermatozoide, se o menininho vai vir doente ou não.